Boa noite a todos e a todas. Que a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com todos. Amém. Vamos ficar em pé um pouquinho? Vou cronometrar o tempo que eu vou estar aqui, tá? Não vai passar de 1h10, que é o tempo que eu tenho. Brincadeira. 30 minutos, 35 a gente finaliza. Bom, a gente ficou sentado, orando, buscando a presença de Deus. E agora a gente vai dar uma ativada de novo no nosso corpo também, né? Nós somos alma, corpo e espírito. Às vezes o corpo fica sentado ali, começa a bater aquela preguicinha. Não estou olhando para você, Cristo. Não sei o que você está fazendo essa cara aí, cara. Pessoal, eu vou falar um número, a gente vai bater palmas todo mundo junto. Tem que ser sincronizado, tá? Vamos começar devagarinho. Solta as mãos aí que estão no bolso. Alguém está com a mão dentro do bolso. Vamos começar devagarinho. Eu vou falar um número e aí todo mundo junto, vamos bater. Então vamos começar. 2 palmas. Bom, muito bom. Vamos lá, vamos aumentar esse negócio. 4 palmas. Ótimo, excelente. 5 palmas. Opa. Meia palma. Amor, vem cá, vamos ensinar quem não sabe meia palma. Olha, que loira linda, né? Como é que é meia palma, amor? Fala para eles ali, vai. Vai lá, meia palma. Então eu vou falar um número de palmas inteiro e um de meia, tá? Então se eu falar, por exemplo, 3 palmas e meia, obrigado, amor. São 3 palmas inteiras e a meia, tá? Vamos testar. 2 palmas e meia. Vocês são muito bons, gente. Nossa. 3 palmas e meia. E uma salva de palmas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode sentar. É uma honra estar ministrando essa noite para vocês a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. E a Bíblia diz também que a sua palavra ela não volta vazia. Antes ela faz aquilo que foi proposto a ela. Então, há uma palavra de Deus essa noite para você. Há uma palavra para o seu coração, para a sua alma, para o seu espírito. Você que trouxe a Bíblia, eu queria que você abrisse no livro de João, capítulo 13. Evangelho de João 13, versículo 21. Glória a Deus. Evangelho 13, 21 diz o seguinte: ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Obrigado, Deus, eu quero te louvar, ó Deus, te agradecer essa noite. Quero atrair a tua presença, ó Santo Espírito. Ó Santo Espírito, faça um mover nos corações, que os corações aqui essa noite sejam solos férteis, e seja plantada a tua palavra, e ela venha germinar, ela venha crescer, venha dar uma linda árvore, ó Deus, e produza muitos frutos, frutos para a vida eterna, Deus. Abençoa os teus servos, me usa na tua palavra, em nome de Jesus, amém. Pessoal, o título dessa mensagem hoje é a arte de lidar com pessoas. O texto não tem muito a ver, pelo menos agora. Depois a gente vai trazer um contexto para que a gente possa entender. Mas a mensagem é essa, a arte de lidar com pessoas. Quando a gente vai na escola, a gente aprende várias matérias. Português, matemática, biologia, química. Mas não tem uma matéria lá que é inteligência emocional ou como lidar com pessoas. E agora eu pergunto para vocês, a gente lidar com pessoa todos os dias ou não?
Com certeza, né? Nós somos seres relacionais. E digo mais, o nosso Deus é um Deus relacional. Olha que interessante. Nós cremos num Deus que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando Deus foi fazer o homem, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Desde o começo, o nosso Deus já se relacionava com a Trindade, ou a Trindade se relacionando. E nós também temos esse desafio, como imagem e semelhança de Deus, de nos relacionarmos. E temos também 3 questões. Primeiro, se relacionar com o nosso Deus, o nosso Criador, com o Espírito Santo e com o seu Filho Jesus. O segundo é se relacionar com nós mesmos, né? É ou não é? A gente não conversa com a gente mesmo, nossos pensamentos, e às vezes nem a gente mesmo se entende. É verdade, né? E o terceiro é se relacionar com outras pessoas. E isso a gente vem enfrentando desde a criação do mundo. Somos seres de relacionamento. Eu andando, há 2 semanas atrás, li numa camiseta uma frase que me chamou muita atenção. Ela dizia assim: há cura na comunhão. Olha só, há de existir, existe cura na comunhão. Cara, Deus falou comigo de uma forma tremenda nessa frase. Eu tive um insight. Porque muitas vezes, como nós estamos machucados, muitas das vezes, quando nós estamos feridos, a primeira coisa que a gente faz é se fechar e se isolar. E isso não é de agora. Adão e Eva, Deus se relacionava com eles. A palavra de Deus diz que na viração do dia, finalzinho do dia, início da noite, Deus visitava o jardim e tinha um relacionamento com Adão e Eva. No momento que eles pecaram, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Se esconder, ou tentar se esconder de Deus. Muitas vezes, quando nós estamos feridos, quando nós erramos, a primeira coisa que a gente faz é isso: se isolar e tentar se esconder de Deus. Mas eu queria deixar essa frase para você essa noite: existe cura na comunhão. Seja na comunhão com o Pai, com o Espírito Santo, com Jesus, seja na comunhão com os irmãos. Deus atua na comunhão, e Deus requer que nós mantemos comunhão com Ele, conosco mesmo e com nosso próximo, ou aqueles que convivem com a gente. E essa semana estava no aniversário de uma amiga minha também, e aí conversando com um empresário do ramo de limpeza, ele disse o seguinte: olha, a empresa vai muito bem, só que lidar com pessoas é difícil. Olha o que ele disse. E eu já fui pegando esses insights divinos. Falei: o Pai quer falar isso. Ele falou: olha, tá legal o negócio, tá bom, mas só que lidar com pessoas não é fácil. E realmente, não é fácil. E aí sexta-feira o jardineiro estava lá, limpando o pátio lá em casa, fazendo algumas coisas e tal. Aí eu comecei a conversar com ele, né? Para você ver o tipo de pessoa que a gente dá às vezes, diariamente. E ele começou a falar um pouco da vida dele, né? Falou: não, eu tinha problema com bebida, problema sério. Cheguei até a praticar alguns ilícitos. Já fiquei um pé atrás, né? Ah, é? Conte mais. Não, uma vez bêbado tal, tentei matar um cara tal, mas agora eu já sou um outro homem, não sei o que lá. Veio com aquelas conversas, falei: bom, mas você precisa se relacionar com Jesus. Eu falei para ele: você precisa achar uma igreja, você precisa estar perto de Deus. Olha o que ele me disse. Ele falou: então, rapaz, eu estava indo numa igreja aí e estava querendo ajudar a igreja. Aí eu falei para o pastor assim: ó, pastor, eu vou dar R$50 para você por mês.
Aí o pastor me chamou e falou assim: não, faz o seguinte, tem uma irmã que precisa comprar um gás. Vamos dar esse dinheiro para ela, você me dá para mim que eu compro o gás para ela e te chamo lá na frente. E falo, ó, você abençoou, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E sabe, ele não fez isso, então eu estou desconfiado que ele pegou o meu dinheiro. Olha o tipo de pessoa que a gente tem que tratar, lidar diariamente. Isso é em todos os lugares. Diariamente a gente se relaciona e se dá com pessoas das mais diversas espécies. E se a gente não tiver a sabedoria de Deus, a gente vai muitas vezes se machucar, muitas vezes se ferir. Então Deus quer essa noite capacitar você através do Espírito Santo dele a ter sabedoria para lidar com todo tipo de pessoa. E é isso que nós temos que ter, saber se relacionar. Eu gosto muito desse texto que a gente leu agora. É um texto especial. Nesse contexto, Jesus está para ser crucificado. E ele faz então uma reunião com os seus discípulos ali. E ele faz uma atitude, uma das atitudes mais belas que a gente já viu na Bíblia. Ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Isso é lindo. E ele vai e lava o pé de cada discípulo. E aqui no versículo 21 diz assim: ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Depois dessa situação, que ele lavou os discípulos, lavou os pés dos discípulos, ele disse isso. E os discípulos ficaram: e aí, quem será? E você sabe o que é interessante? Judas estava aqui ou não estava? Se vocês olharem ali no texto, ele estava. Jesus lavou ou não lavou o pé dele? Já pararam para pensar nisso? Jesus, sabendo que ia ser traído por Judas, porque ele era Deus e teve uma revelação, sabia, ele foi lá e lavou os pés de Judas. O que nós aprendemos com essa história? Deus usa as mais diversas pessoas para cumprir o seu propósito, inclusive as pessoas ruins. Muitas vezes vão aparecer pessoas na tua vida que você vai rotulá-las como pessoas ruins, pessoas que não têm valor. E muitas das vezes Deus está usando essa circunstância, está usando essa pessoa para falar contigo ou para cumprir o propósito dele na tua vida. Assim foi com Jesus. Era preciso cumprir o propósito. Jesus veio a este mundo para morrer por nós, mas para isso precisava de um traidor. Às vezes, para cumprir o teu propósito, vai precisar daquele cara que fica em cima de você, fica te chateando. Às vezes, para que Deus possa cumprir o teu propósito, vai precisar você ter uma circunstância com pessoas que vai te trazer uma angústia. Olha aqui, o texto fala: angustiou-se Jesus. Ele estava angustiado, mas era preciso passar por aquilo. Era preciso Judas na história para que se cumprisse o propósito. Então fique ligado, meu irmão. Qual é o teu Judas? Quem tem sido o teu Judas às vezes? Deus quer usar para cumprir um propósito muito maior na sua vida. Saiba lidar. Se Jesus naquele momento aqui, sabendo que Judas ia trair, de alguma forma expulsasse, falasse claramente para que ele não fosse lá denunciá-lo, o propósito ou não ia se cumprir, ia demorar um pouco mais. E uma pessoa, um servo de Deus, que sabia muito bem
lidar com pessoas é um cara chamado José. Eu queria falar um pouco da história dele para vocês também. Vamos lá em Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 20 ao 23. Glória ao teu nome, Deus, tu és santo, Pai, digno és tu, Deus. Toda a honra e toda a glória seja destinada ao Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 20 ao 23, diz o seguinte: E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Tem alguma versão que diz simpatia aí? Tem? Eu gosto mais dessa versão. Deu simpatia perante o carcereiro. 22. O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Se existiu um homem que tinha tudo para odiar as pessoas, esse cara era José. Lembra da história dele? Muitas pessoas às vezes te importunam, são chatas. Mas no caso dele, ele foi vendido pelos irmãos. Já pensou? Ele foi vendido pelos próprios seus, os da sua família. E se não bastasse isso, depois de ser vendido a outro povo, ele estava numa casa, e ali era o líder da casa, era o mordomo da casa. E a mulher do chefe dele quis ter um relacionamento sexual com ele, e ele não quis. E a mulher então armou um plano. E agora José estava na cadeia. Esse é um caso que talvez se fôssemos nós, a gente fazia o quê? Eu vou largar a mão de tudo. Eu vou me isolar. Eu não quero nem saber de pessoas. Meus irmãos me venderam. Meu chefe, a qual fazia tudo de bom do melhor, foi injustiçado por ele. Eu vou puxar minha pena na cadeia aqui tranquilo, viver o meu mundo particular isolado de todo mundo, e boa. Só que se ele fizesse isso, ele não ia cumprir aquilo que Deus tinha para a vida dele. Meu querido, se você se isolar, ficar o dia inteiro assistindo Netflix, televisão, você não vai cumprir aquilo que Deus tem para a tua vida. Isso é certo. Ponto. Eu te falo isso baseado no Novo Testamento. Qual que foi um dos mandamentos de Jesus? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Agora, se a gente fica sozinho, isolado, não quer se relacionar com pessoas, a gente não está cumprindo aquilo que Jesus determinou para que a gente cumprisse. Passe a amar as pessoas, passe a reconhecer um potencial de salvação em cada pessoa. E a Bíblia fala aqui que José, ele conseguiu a simpatia do carcereiro. E ali ele começou a se relacionar, a tal ponto que novamente a liderança veio a ele. O carcereiro, chefe, colocou ele como gerente da cadeia. Na verdade, isso aqui também já era um propósito de Deus, né? Lembra que ele era um gerente na casa de Potifar, agora é um gerente aqui. Deus já estava dando autoridade para ele, já estava colocando ele em situação de liderança, para algo maior que tinha pela frente. Só que ele
se dispôs a isso. E a versão que diz simpatia é uma versão muito interessante. Você conhece uma pessoa simpática? É gostoso às vezes você conversar com alguém simpático, alguém que chega e dá um sorriso, olá, bom dia, tudo bem? Ou, bom dia. Como que você acorda de manhã? Como que você chega no teu trabalho? Você chega irradiando Jesus Cristo ou você chega meio carrancudão, cabeça baixa? Hã? Como que a gente tem sido? A gente tem sido simpático ou alegre, que é um fruto do Espírito, a gente vai ver depois? Essa alegria tem contagiado? As pessoas têm vontade de estar conosco? Ou às vezes a gente está falando aqui de pessoa chata, pessoa que fere, às vezes a gente está sendo essa pessoa. Isso é algo a se pensar, né? E José era simpático. José tinha um bom relacionamento. E olha que interessante. Vamos ver um pouco para frente? 40, Gênesis 40, um pouquinho para frente ali. Versículo 7 tem um negócio muito interessante. Diz o seguinte. Gênesis 40, versículo 7. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: Por que tendes hoje triste o semblante? Ou por que vocês estão com o semblante triste? Para que vocês entendam, na cadeia onde José era gerente, caiu 2 oficiais que eram bem próximos a Faraó. Era o copeiro e o padeiro. Agora me fala um negócio. Possivelmente José tinha todas as chaves da cadeia ali. Ele era o preso de confiança. E de preso eu sei lidar bem. Isso aí é uma área que eu dou diariamente. E realmente tem aqueles presos que você confia um pouco mais. E ele tinha as chaves, ou pelo menos tinha uma liberdade ali. Porque a Bíblia fala que ele passou e viu o copeiro e o padeiro tristes. Agora olha que interessante. Isso aí se chama empatia. Às vezes você está no teu trabalho, às vezes você está na escola, às vezes você está na tua casa. A pessoa do teu lado está triste, está com o semblante triste. Você não quer nem saber. Às vezes você, deixa para lá. É dela mesmo. Só que a Bíblia fala aqui que José, vendo-os, perguntou: ei, o que está acontecendo? Por que vocês estão tristes? Ele foi empático. Ele era o gerente, ele andava na cadeia, ele podia simplesmente passar, olhar os caras tristes e falar: deixa eles para lá, deixa eles chorar para lá, cada um com os seus problemas. Ema, cada um com seus problemas, né? Ele podia falar isso aí, mas não, ele foi empático. E a empatia é algo muito interessante, porque a empatia é você se colocar no lugar do outro, é você tentar entender o porquê o outro está passando aquilo. E quantas pessoas passam por nós e a gente apenas julga ou aponta o dedo. Não, tá triste é por causa disso mesmo, isso aí, ele fez isso daí e tal. E só aponta o dedo. Não tenta mostrar o amor de Cristo. Não tenta ser empático, não tenta conversar com a pessoa para saber o que está passando. Às vezes esse problema pode ser uma entrada para Cristo naquela vida. Às vezes as portas que Cristo vai entrar na vida de alguém é um problema, é uma dificuldade que está passando. Às vezes na sua vida foi assim. E às vezes Deus está te dando essa oportunidade de você mostrar a empatia ou mostrar a compaixão, e você simplesmente deixa para lá. Meu querido, se você quer ter sucesso no relacionamento, a compaixão, a empatia, baseada no Espírito Santo, ela tem que te acompanhar. Você não pode ser indiferente às pessoas que estão à sua volta,
passando por dificuldades e por problemas. Você tem que expressar o amor de Cristo, expressar que há sim uma solução, expressar sim que há um Deus que a ama e a quer bem. E José pegou então e perguntou: e aí, por que vocês estão tristes? E aí eles explicaram para ele, falaram que tinham um sonho, tiveram um sonho, os dois tiveram um sonho. E aí José pediu orientação a Deus e veio a interpretação desses dois sonhos. E a interpretação era que um deles morreria e o outro seria restabelecido ao cargo que ele ocupava anteriormente. E no versículo 41, versículo 1, vamos lá, 41, Gênesis 41, capítulo 41. Diz o seguinte: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Ponto. Isso foi após José revelar aquele sonho para aqueles homens. Um foi morto, o outro foi estabelecido ao cargo a qual ocupava anteriormente. E quanto tempo passou? Passaram-se 2 anos e Faraó teve um sonho. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente planta na vida coisas boas na vida das pessoas, e às vezes passa um tempo e a gente vai colher lá na frente. Jesus disse: olha, tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Se a gente começar a plantar nas pessoas que estão à nossa volta contenda, briga, disseção, afronta, é uma semente ruim. E essa semente ela vai germinar, e ela vai crescer. Agora, se você plantar amor, benignidade, domínio próprio, temperança, compaixão, empatia, essa semente é uma semente linda, meu irmão. Quando menos você esperar, ela vai brotar. No caso de José, passaram-se 2 anos e Faraó teve um sonho, e ele continuou lá na cadeia, continuou preso. E Faraó chamou todos os adivinhos da sua época, os magos, enfim, todos os sábios, e ninguém conseguia interpretar o sonho dele. De repente, o oficial que foi restabelecido falou: olha, peraí, Faraó, quando você estava nervoso lá, que você mandou um monte de gente presa e eu fui junto, tinha um cara lá na cadeia, que interpretou meu sonho e acertou, deu certo. Ele falou que, olha, eu ia estar aqui e o outro ia morrer, e aconteceu. Hoje eu estou aqui e o outro, bom, o outro você já sabe. Vamos chamar ele? O que você acha? Já que você não está achando ninguém mesmo para interpretar o sonho, vamos chamar ele. E aí a Bíblia fala que José se preparou, fez a barba e chegou perante Faraó. Sabe o que acontece? A gente nunca sabe qual pessoa vai ser bênção ou qual pessoa vai ferir a nossa vida. A gente não tem uma visão apurada disso. Por isso que a gente tem que exalar o perfume de Cristo para todos. Para todos. Manter sua integridade, seus princípios em Cristo. E naquilo que couber, ter um bom relacionamento com todos. Depois de 2 anos, José estava lá, à frente do homem mais poderoso da época. E aí, Faraó explicou o sonho para ele, e ele falou: olha, o Deus do céu, que sabe todas as coisas, tem poder para revelar. E assim foi feito. José revelou o sonho a Faraó, e aí conseguiu cumprir o seu propósito. Foi todo um plano de Deus traçado.
Mas o comportamento de José foi fundamental para que Deus cumprisse o plano dele na vida. Meu querido, ame as pessoas. Certa vez chegou um perito da lei para Jesus. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele falou: sabe dos mandamentos. Ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Interessante isso, né? Olha só, amar a Deus, amar o próximo, só que assim, amar o próximo como a si mesmo. São as 3 partes do relacionamento que a gente estava falando no começo. Só que, meu querido, você só vai conseguir sucesso no relacionamento. Você só vai conseguir exalar o amor, o perfume de Cristo, através do Espírito Santo. Você sabe o que é mais lindo nessa história toda? E o que a gente tem hoje de vantagem dos homens do Antigo Testamento? Jesus falou que era necessário que Ele fosse para que Ele enviasse o Consolador. Meu querido, é Deus morando dentro de você. É Deus morando dentro de você. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Os homens do Antigo Testamento não tinham isso. Eles tinham manifestações de Deus. Você tem Deus dentro de você. Você sabe o que é isso? Você sabe o quão maravilhoso é isso? Ter o Espírito Santo morando dentro de você. Oh, aleluia, Senhor. Não despreze o Espírito do Senhor. Não entristeça o Espírito do Senhor. Se relacione com o Espírito do Senhor. Ele é o Espírito Consolador. Ele é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como anda o nosso relacionamento com o Espírito Santo? Porque se o nosso relacionamento com o Espírito Santo não está legal, o nosso relacionamento com as pessoas à nossa volta também não vai estar. Porque é o Espírito Santo que nos guia em tudo aquilo que Deus quer que sejamos guiados. Vamos para o Novo Testamento? Para a gente finalizar, Gálatas capítulo 5. Versículo 22. Foi lido, inclusive, no culto passado pelo pastor Rodrigo. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E eu finalizo com essa palavra. Glória a Deus. Ixamanai. 5:22 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Está aqui, meu querido. Existe um conceito de inteligência emocional. Só que o engraçado é que esse conceito já está taxado há mais de 2000 anos. Vários autores, vários psicólogos, como Goleman, eles escrevem sobre inteligência emocional. Só que já foi falado, está na Bíblia. Inteligência emocional é ser guiado pelo fruto do Espírito Santo. Bondade, benignidade,
domínio próprio. Uma outra oportunidade a gente podia pegar cada palavra dessa e exemplificar e aprofundar. Mas hoje, eu só quero te incentivar a buscar no Espírito esse fruto. Porque se a gente não está dando esse fruto, a gente precisa melhorar. Eu preciso melhorar. E você sabe o que é o engraçado? Olha o que eu vou falar aqui essa noite. Você é provado naquilo que você condena. Escuta o que eu estou te falando. Você vai ser provado naquilo que você condena. Quando você condenar qualquer atitude, seja ela pecaminosa e ímpia também, você vai ser provado naquilo. Por que eu estou falando isso? Porque essa semana eu estou sendo provado no domínio próprio. É ou não é, amor? Olha só que maravilha. Relacionamento, gente. O teu cônjuge é a melhor pessoa para você treinar o fruto do Espírito. É ou não é? É a melhor pessoa para você treinar. Cara, você tem um personal na tua casa para treinar o fruto do Espírito? Os casados, é claro. E quem não é casado também, aquele que convive, pai, mãe. Você tem um personal ali. Se tu não consegue treinar o fruto do Espírito com quem está convivendo contigo na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, teu grupo de futebol, você não vai conseguir também. É em casa que a gente começa o treinamento. É de repente a esposa chegando para você, blá, 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 você vai estourar, você fala, opa, domínio próprio. Esse dia eu fui pegar a Karen no trabalho, ela entrou no carro, já disparou. Engatei a primeira, engatei a segunda, falei, vou explodir. Falei, não vou. Engatei a terceira e continuei calmo. É o domínio próprio. É o fruto do Espírito. Você vai conseguir ter essa inteligência emocional no momento que você começar a trabalhar dentro da tua casa e do teu lar. E Deus quer te usar. E Deus quer usar pessoas essa noite. Fique de pé para a gente orar. Oh, aleluia. Tu és santo, Deus. Meu querido, precisamos da ajuda do Espírito Santo para entender aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Não despreze as circunstâncias ruins e difíceis, muitas vezes causadas por pessoas, porque pode ser Deus que está usando essa pessoa para cumprir algo na tua vida. Não despreze o Espírito Santo que está dentro de você, não entristeça-o, porque muitas vezes ele está falando ao teu coração, e você está fingindo que não está ouvindo ele, mas ele está ali, batendo. Filho, é por aqui que você tem que seguir. Filho, tem essa atitude, tem esse comportamento. Não despreze os Judas da tua vida. Muitas vezes eles foram usados para até te aproximar de Deus. Quem nunca passou uma situação difícil com pessoa e depois estava um pouco longe do Pai e veio a se aproximar diante dessa situação difícil, e muitas vezes causado por pessoas. Deus essa noite quer te encher com o seu Espírito Santo, quer que você transborde o fruto do Espírito Santo, quer que você ame as pessoas. Jesus certa vez falou sobre o bom samaritano. Existia um homem que foi assaltado, foi espancado, e ali passou um levita e passou um sacerdote. Ambos passaram largo para aquele homem que estava ali jogado. Então veio um bom samaritano, pegou, cuidou daquele homem, deu hospedagem, deu comida para aquele homem, que
quem nós temos sido. Quem tem obrigação era o levita e o sacerdote, que até então eles eram para ser de Deus. Só que quem fez, quem teve compaixão, quem teve empatia foi o bom samaritano. E para que vocês possam entender, os samaritanos não se davam com os judeus, com os hebreus. Isso é relatado quando aquela mulher chega a Cristo e Cristo pede água para ela. E ela fala: como tu, sendo judeu, pede água para mim, que sou samaritana? Pois os judeus e os samaritanos daquele tempo não se davam. Jesus fala para ela: mulher, se tu soubesse quem está pedindo para você água, tu me pediria, e eu te daria água viva. O Espírito do Senhor é água viva e está aqui essa noite. Ele quer transbordar. Oh, aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo quer transbordar na sua vida, no seu coração. Senhor, queremos te louvar e te agradecer essa noite, ó Pai. Pedir, ó Pai, que o teu Santo Espírito venha transbordar em nossas vidas, em nossos corações, ó Deus. Confessamos, ó Pai, que muitas vezes não agimos com compaixão, com empatia, mas agimos com indiferença. Confessamos, ó Pai, que muitas vezes, ó Pai, existiam pessoas à nossa volta, tristes, magoadas, e a gente foi indiferente àquilo. A gente não plantou a semente de Cristo. E nós queremos pedir perdão essa noite. E queremos pedir capacitação pelo teu Espírito Santo. Queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus, ó Deus. Derrama uma porção especial do teu Espírito Santo sobre essa igreja, sobre as pessoas que estão aqui essa noite, Deus. Queremos superabundar no fruto do Espírito Santo. Queremos, Senhor, ter amabilidade, Senhor, fidelidade, benignidade, ó Deus, domínio próprio, em nome de Jesus, Deus. Nos ajude, ó Pai. Nos ajude, ó Pai. Dá-nos inteligência e sabedoria, Deus, para nos relacionarmos, ó Pai, para tratarmos com as pessoas de acordo com o Senhor. E que nós, ó Pai, possamos ser o bom samaritano, aquele que investiu, aquele que cuidou daquela pessoa, Deus, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o nosso Deus, meus queridos.